A separação dos meus pais sempre pairou no ar como uma brisa fria, mas quando finalmente aconteceu, senti um nó na garganta que parecia nunca mais se desfazer. Escolhi ficar com meu pai, meu parceiro de todas as horas, aquele que me ensinou a andar de bicicleta no calçadão de Copacabana e a fazer o melhor brigadeiro do mundo. Por um tempo, fomos só nós dois, dividindo risadas e o silêncio confortável de quem se entende no olhar. Ele ralava duro na oficina mecânica, mas à noite, a gente se jogava no sofá para ver filmes e comer pipoca até não aguentar mais. A vida deu uma guinada quando meu pai conheceu a Verônica. No início, ela parecia um raio de sol, sempre com um sorriso largo e um jeito acolhedor. Tentava me incluir nas conversas, perguntava sobre a escola, elogiava meus desenhos. Mas, aos poucos, aquele brilho foi se apagando, revelando uma mulher controladora, que queria ditar as regras da nossa casa, mudar os móveis de lugar, como se aquele espaço fosse só dela. De repente, meu cantinho, cheio dos meus posteres e livros, parecia invadido, estranho. As discussões com Verônica se tornaram um fardo pesado. Qualquer coisinha era motivo para um bate-boca. Meu pai, coitado, só queria paz e me pedia para ter paciência, para aceitar as mudanças. Mas cada comentário ácido, cada olhar de reprovação de Verônica me fazia sentir uma intrusa na minha própria história. Foi aí que a ficha caiu. Eu precisava zarpar dali. Minha mãe, mesmo morando em São Paulo com a nova família, sempre deixou as portas abertas. Se um dia você quiser vir, meu bem, sabe que tem um quarto te esperando, ela dizia em nossos telefonemas. Confesso que não sabia muito sobre a vida dela lá, só por alto, mas a ideia de recomeçar, de sair daquela atmosfera carregada, me deu um impulso. Era hora de deixar meu pai voar livre com a Verônica e buscar meu próprio horizonte. Chegar no apartamento da minha mãe foi como atravessar um portal. Ela me recebeu com um abraço apertado, daqueles que a gente sente a saudade esmagando o peito. O apartamento era moderno, com uma varanda cheia de plantas e uma luz natural que invadia os cômodos. No sofá de couro branco, um homem me observava com um sorriso tímido. Era o Ricardo, o namorado da minha mãe. Meu estômago deu um salto estranho. Eu sabia da existência dele, mas vê-lo ali, tão presente na vida dela, me deixou um pouco tensa. Ele se levantou, estendeu a mão e me cumprimentou com um oi. Você deve ser a Maia, certo? O aperto de mão foi firme, e ele tinha um olhar calmo, quase sereno. Parecia um cara legal, mas uma vozinha insistente sussurrava uma ponta de desconfiança no meu ouvido. Ricardo era mais velho, com cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas, e um jeito de quem se cuida, com uma camisa de linho bem passada e um perfume suave que pairava no ar. Minha mãe, toda animada, me puxou para o quarto que ela tinha preparado para mim. Era um espaço aconchegante, com uma cama de dossel com cortinas de voal branco, uma escrivaninha de madeira clara e um espelho grande na parede. Quero que você se sinta em casa, meu amor, ela disse, com os olhos marejados. Agradeci, emocionada, mas no fundo sabia que me adaptar àquela nova dinâmica não seria tão simples quanto parecia. Ricardo trabalhava à noite como segurança em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, e minha mãe saía cedo para o escritório de advocacia no centro. Eu, ainda procurando um emprego, ficava sozinha no apartamento durante o dia, tentando encontrar meu lugar naquele novo lar. Os dias foram passando, e eu me esforçava para não atrapalhar, ajudava na organização, ficava mais no meu canto, lendo ou ouvindo música. Mas uma coisa começou a me incomodar. Às vezes, eu flagrava Ricardo me olhando de um jeito diferente, um olhar que parecia me analisar de cima a baixo, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Quando eu percebia, ele disfarçava, pegava o celular ou mudava de assunto rapidamente. Em outros momentos, era super atencioso, perguntando se eu precisava de algo, se estava tudo bem. Era gentil, sim, mas havia uma aura sutil que me deixava desconfortável. Será que era só paranoia da minha cabeça, ou tinha algo estranho ali? Conforme o tempo passava, a sensação de estranheza só aumentava. Pequenos gestos de Ricardo começaram a me deixar alerta. Um toque um pouco mais demorado no meu braço enquanto passava por mim, um sorriso que se estendia por frações de segundo a mais,
um olhar que parecia querer atravessar minhas roupas. Quando minha mãe estava em casa, ele era o namorado perfeito, atencioso, engraçado, um cavalheiro. Mas quando ficávamos sozinhos, algo mudava. Havia um peso no ar, uma tensão silenciosa que me deixava inquieta. Eu tentava ignorar, racionalizar. Mas um dia aconteceu algo que me fez acender um alerta vermelho. Fui com minha mãe ao shopping da Gávea comprar algumas roupas. Aproveitei para escolher um conjunto novo, um cropped de tricô com uma saia de cintura alta, nada exagerado, mas que valorizava minhas curvas. De volta ao apartamento, Ricardo estava apagado no sofá, dormindo pesado depois de mais uma noite de trabalho. Fui para o quarto da minha mãe provar as roupas. Tirei a blusa, ficando só com a parte de baixo do conjunto, um shortinho de algodão. De repente, a porta se abriu lentamente. Era Ricardo. Ele ficou parado na porta, me olhando fixamente. Meu coração disparou, um frio percorreu minha espinha. Tentei me cobrir instintivamente, cruzando os braços sobre o peito, mas ele já tinha visto. Por um segundo que pareceu uma eternidade, o olhar dele não era de surpresa, mas de outra coisa. Uma intensidade que me deixou paralisada. Depois, ele pigarreou, como se tivesse acabado de acordar, e disse: "Desculpa, achei que era sua mãe." Saiu apressado, fechando a porta atrás de si. Mas aquele momento ficou gravado na minha mente como uma cicatriz invisível. Minha mãe nem notou nada. Estava na cozinha preparando um café. Mas eu sabia. Não tinha sido um acidente. Depois daquele dia, comecei a ficar mais atenta a cada movimento de Ricardo. Outro dia, estava um calor infernal no Rio, e fui tomar um banho para refrescar. Enquanto ensaboava o cabelo, com os olhos fechados, senti um arrepio percorrer meu corpo. Abri os olhos rapidamente, limpando a espuma, e vi a porta do banheiro se fechando devagar, como se alguém tivesse acabado de sair. Meu coração gelou. Saí do banho tremendo, me enrolei na toalha e corri para a cozinha. Lá estava Ricardo, mexendo em uma panela no fogão, agindo com a maior naturalidade do mundo. Ele me cumprimentou com um boa tarde, mas evitou meu olhar. Era ele. Eu tinha certeza. A partir daí, não dava mais para negar. Ricardo me olhava de um jeito que não devia. Os olhares furtivos, os toques sem querer que se tornavam cada vez mais frequentes, a forma como ele ficava inquieto quando estávamos sozinhos no mesmo cômodo, tudo apontava para uma direção perturbadora. Ele me queria. E o pior, ele sabia que era errado, mas parecia não se importar. Comecei a perceber que ele discutia mais com minha mãe, ficava irritado por qualquer coisa, como se uma frustração interna estivesse borbulhando. Eu sabia qual era a causa daquela irritabilidade, e isso me dava um misto de raiva e medo. Foi então que tomei uma decisão arriscada. Se Ricardo estava tão obcecado, talvez eu pudesse usar isso contra ele. Minha ideia era provocar, levá-lo ao limite e desmascará-lo. Queria que minha mãe visse quem ele realmente era. Comecei a mudar meu jeito sutilmente. Usava roupas que marcavam mais minhas curvas, mexia no cabelo de forma mais sensual quando ele estava por perto, me movia com uma desenvoltura calculada. No começo, ele parecia sem graça, desviava o olhar, mas logo mordeu a isca. Seus olhos começaram a me seguir por toda parte, e os comentários inocentes se transformaram em elogios mais ousados, sussurrados quando minha mãe não estava por perto. Eu achava que estava no controle da situação, que estava manipulando Ricardo para revelar suas verdadeiras intenções. Mas mal sabia o perigo que estava correndo, o abismo que se abria sob meus pés. O jogo que eu comecei estava se tornando perigoso demais. A tensão entre mim e Ricardo crescia a cada dia, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Teve um momento em que estávamos sozinhos na cozinha. Eu lavava a louça, e ele passou por mim roçando o corpo de um jeito que não deixava dúvidas de que não era um acidente. Meu coração disparou, a respiração ficou presa na garganta, mas fingi que não notei, continuei lavando os pratos com as mãos trêmulas. Só que naquele momento, uma dúvida sombria me atingiu como um raio. E se eu estivesse indo longe demais? Eu queria expô-lo, sim, mas e se, no fundo,
uma parte de mim estivesse gostando daquela adrenalina perigosa. Aquela ideia me assustou profundamente. Um dia, com minha mãe fora para um congresso no Rio Grande do Sul, resolvi testar o limite de vez. Ricardo estava no sofá da sala, navegando no celular. Peguei um copo de suco na geladeira e me sentei no puff perto dele, cruzando as pernas devagar, deixando a alça fina do meu vestido de verão escorregar levemente pelo ombro. Ele percebeu na hora. Largou o celular sobre a mesa de centro e me encarou com um olhar que dizia tudo. O ar ficou pesado, carregado de uma eletricidade quase palpável. Mordi o lábio inferior, sustentando o olhar como se o desafiasse. Ele sorriu. Um sorriso lento, quase predatório, de quem sabia que o jogo tinha mudado. Eu ainda achava que mandava nas regras, mas estava redondamente enganada. De repente, meu celular vibrou com uma notificação. Abri a mensagem e meu mundo desabou. Eram fotos minhas. No banho. Trocando de roupa no meu quarto. Momentos íntimos que eu nunca imaginei que alguém pudesse ter registrado. Meu corpo gelou, o suco escorreu pelo meu braço, manchando o tecido leve do vestido. Olhei para Ricardo, e ele estava lá, me observando com um brilho frio e triunfante nos olhos. Ele sabia que eu tinha visto. Era prova de que ele tinha cruzado todos os limites, invadido minha privacidade da forma mais vil. Meu plano era pegá-lo no flagra, mas ele já estava muito à frente, e o pior, ele queria que eu soubesse disso. Naquele momento de choque e vulnerabilidade, algo dentro de mim se quebrou. Em vez de confrontá-lo, de gritar, de sentir repulsa, uma força estranha me impulsionou em sua direção. Ele me puxou para perto, e nossos corpos se encontraram em um abraço apertado que logo se transformou em outra coisa. O calor da pele dele, o perfume amadeirado que eu já conhecia, a respiração pesada em meu ouvido, tudo virou um borrão confuso de sensações proibidas. Quando acabou, a realidade caiu sobre mim como um soco. Eu tinha traído minha mãe, a confiança dela, meus próprios princípios. A culpa me engoliu inteira, um peso insuportável no peito. Juntei minhas coisas em uma mochila, as mãos tremendo, e saí correndo daquele apartamento, buscando abrigo na casa de uma amiga. Não conseguia encarar minha mãe. Não conseguia nem pensar no que diria. A verdade era pesada demais para carregar sozinha. Essa história termina com um vazio imenso. Não sei se um dia terei coragem de contar tudo para minha mãe. Por enquanto, carrego esse segredo sombrio, tentando entender como me deixei levar tão longe, como permiti que um jogo perigoso me consumisse. Prometi uma confissão chocante, e aqui está ela. Uma escolha errada que mudou tudo. O apartamento da Luísa, minha amiga de infância do prédio da frente da casa do meu pai, virou meu refúgio improvisado. Ela me acolheu com um abraço apertado e um olhar de preocupação, sem fazer muitas perguntas de imediato. Sabia que algo grave tinha acontecido só pelo meu rosto pálido e a forma como minhas mãos tremiam enquanto segurava a mochila com poucas roupas. Passei a noite em claro no sofá da sala dela, revivendo cada olhar, cada toque, cada segundo daquele encontro proibido com Ricardo. A culpa era um ácido queimando por dentro, misturada com uma confusão lancinante. Como eu pude ter me deixado levar? Como pude ter feito isso com a minha mãe? Nos dias que se seguiram, Luísa foi minha rocha. Ela preparava meu café da manhã, me obrigava a comer alguma coisa e me ouvia em silêncio quando as lágrimas rolavam pelo meu rosto sem aviso. Não me pressionava a contar tudo, mas sabia que precisava colocar para fora aquele nó que me sufocava. Uma tarde, enquanto tomávamos um chimarrão na varanda do apartamento dela, com vista para o Morro Dois Irmãos, finalmente desabafei. As palavras saíram atropeladas, entre soluços e pausas dolorosas, descrevendo a tensão crescente com Ricardo, a descoberta das fotos, e por fim, aquele momento de fraqueza que me assombrava. Luísa ouviu tudo com os olhos marejados, sem me interromper. Quando terminei, me abraçou forte e disse palavras de conforto, mas eu sabia que o que eu tinha feito era quase imperdoável. A traição não era só com a minha mãe, mas comigo mesma. Eu tinha me perdido em um jogo perigoso, brincado com fogo e me queimado feio. Decidi que precisava dar um tempo,
me afastar de tudo e de todos para tentar colocar a cabeça no lugar. Luísa me ofereceu a casa de praia da família em Arraial do Cabo. Disse que ficaria feliz em me acompanhar, mas eu senti que precisava desse tempo sozinha, para encarar meus demônios sem filtros. A ideia de sentir a brisa do mar, de ouvir o som das ondas quebrando na areia branca, me pareceu um bálsamo para a alma ferida. A viagem até Arraial foi longa e silenciosa. A paisagem paradisíaca com suas praias de água cristalina e a vegetação exuberante não conseguiam acalmar a tempestade que rugia dentro de mim. Cheguei na casa, uma construção simples de tijolos aparentes com janelas de madeira azuis, e senti um misto de paz e angústia. A solidão era avassaladora, mas ao mesmo tempo necessária. Passei os primeiros dias caminhando pela Praia do Forno, sentindo a areia quente sob meus pés descalços e deixando as ondas levarem um pouco da minha dor. Lia livros antigos que tinha trazido, tentava me concentrar nas palavras, mas a imagem do rosto de Ricardo e a lembrança daquele instante proibido sempre voltavam a me assombrar. À noite, o silêncio da casa era ensurdecedor, e eu me pegava olhando para o teto, tentando encontrar respostas para perguntas que nem eu sabia formular. Um dia, enquanto explorava uma trilha que levava a uma prainha escondida, encontrei um senhor pescador sentado em uma pedra, consertando suas redes. Ele tinha um rosto marcado pelo sol e pelo tempo, e um olhar sábio que parecia ter visto muitas marés. Sentei-me perto dele em silêncio, observando seus movimentos lentos e precisos. Depois de um tempo, ele me olhou com um sorriso gentil e perguntou se eu estava bem. Hesitei por um instante, mas senti que precisava conversar com alguém, um estranho que não me julgasse pelo meu passado recente. Contei a ele uma versão resumida da minha história, omitindo os detalhes mais íntimos, mas falando sobre a confusão, a culpa e a sensação de ter perdido o rumo. O pescador ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ele suspirou e disse com uma voz calma: "Menina, a vida é como o mar. Tem ondas calmas e tempestades violentas. A gente erra, cai, se machuca. O importante é aprender com os tombos e ter força para se levantar e seguir em frente. O passado não se apaga, mas não precisa definir o seu futuro." As palavras daquele senhor desconhecido ficaram ecoando na minha mente. Era como se ele tivesse jogado uma luz na escuridão que me envolvia. Eu precisava parar de me afogar na culpa e começar a pensar no que fazer a seguir. Não podia viver para sempre fugindo da verdade. Depois de quase 2 semanas em Arraial, senti que era hora de voltar para o Rio. Não sabia o que me esperava, mas precisava encarar a situação de frente, por mais doloroso que fosse. Liguei para Luísa e pedi para ficar mais alguns dias no apartamento dela. Não me sentia pronta para voltar para a casa da minha mãe, para encarar o olhar dela e ter que explicar o inexplicável. A volta para o Rio foi estranha. A cidade parecia mais barulhenta, mais agitada do que eu me lembrava. No apartamento de Luísa, tentei retomar uma rotina, procurava empregos online, ajudava nas tarefas domésticas, mas a sombra do meu segredo pairava sobre tudo. Evitava ao máximo qualquer contato com minha mãe, inventando desculpas para não atendê-la ou respondendo suas mensagens com evasivas. Sabia que estava sendo covarde, mas a ideia de ter aquela conversa me paralisava de medo. Uma tarde, Luísa chegou do trabalho com uma notícia inesperada. Minha mãe tinha ligado, muito preocupada com o meu sumiço, e queria muito falar comigo. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas sentia que algo estava errado. Luísa tentou acalmá-la, dizendo que eu estava precisando de um tempo, mas minha mãe insistiu em marcar um encontro. Ela queria me ver, queria saber o que estava acontecendo. Senti um nó se formar na garganta. Não podia mais adiar o inevitável. Concordei em encontrar minha mãe no dia seguinte em um café tranquilo no Jardim Botânico, um lugar que sempre nos trazia boas lembranças. Passei a noite em claro, pensando em cada palavra que diria, em como contaria aquela história tão vergonhosa sem destruir completamente o coração da minha mãe. No dia seguinte, vesti um vestido longo de algodão florido, meu amuleto para tentar me dar um pouco de coragem. Cheguei ao café antes do horário marcado e escolhi uma mesa no jardim, rodeada de plantas e flores.
O aroma doce das azaleias me trouxe uma breve sensação de paz. Mas a ansiedade logo voltou a apertar meu peito. Quando vi minha mãe se aproximando, com o rosto cansado e os olhos preocupados, senti meu coração se despedaçar. Ela me abraçou forte, um abraço cheio de saudade e apreensão. Nos sentamos em silêncio por alguns instantes, apenas nos olhando. As palavras pareciam presas em minha garganta. A culpa me paralisava. Eu sabia que aquele era o momento da verdade, o momento de encarar as consequências das minhas escolhas. Mas como começar a desfazer o nó daquela história tão dolorosa?